Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês com a paz do Espírito da Paz, o Espírito Santo. Sejam bem-vindas no nosso novo dia, nesta terça-feira. E a palavra que nós temos recebido para dar a vocês é aquela que Jesus falou as seguintes palavras. Jesus disse assim, presta atenção, ele diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Quer dizer, quando uma pessoa vem na Igreja Universal do Reino de Deus, manifesta demônio, ou tem um espírito imundo, ou tem um espírito de depressão, então o trabalho nosso é expelir esse espírito, ou esses espíritos, que às vezes a pessoa tem uma legião. Então eles saem do corpo da pessoa, eles deixam o corpo da pessoa por causa da autoridade do nome do Senhor Jesus e, obviamente, da sua santa palavra. Então ele diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando o quê? Buscando repouso. Quer dizer, os espíritos imundos só encontram repouso quando encontram um corpo, uma pessoa, para habitar e destruir aquela pessoa. Então, quando ele sai da pessoa, ele fica vagando por aí, buscando outra pessoa para morar. E buscando esse repouso, e não encontra. Ele não encontra. O espírito imundo não consegue encontrar um corpo, digamos assim, para novamente repousar. Então, continua Jesus dizendo, ele diz, voltarei para a minha casa, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha essa casa desocupada. Foi mandado os espíritos imundos irem embora. Eles foram, ou ele foi. A casa ficou limpa, desocupada, varrida e adornada. É o estado da pessoa depois que o demônio deixa o corpo dela. O seu corpo fica desocupado, varrido, ou, diz mais, adornado. Quer dizer, a pessoa fica livre daqueles espíritos imundos. Então ela dá testemunho, ela fala da grandeza de Deus. Olha, Jesus me libertou, Jesus me curou, Jesus tirou o espírito de depressão, Jesus me tirou o espírito do vício, Jesus me tirou o espírito das drogas, Jesus me tirou o espírito que me fazia sofrer, chorar, não dormir, ter uma insônia incurável. Jesus me curou. Quer dizer, verdadeiramente, a pessoa é abençoada quando o espírito imundo sai do corpo dela. Mas o sair do corpo da pessoa não é suficiente, embora a pessoa se sinta maravilhosamente bem. É como Jesus diz, quando o espírito imundo volta, ele acha aquela casa desocupada, aquela pessoa desocupada, aquela casa varrida, aquela casa adornada. Então, o espírito imundo, Jesus diz assim, então o espírito imundo vai,
leva consigo outros espíritos, outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. Por que eles conseguem habitar ali? Agora não são mais um, não é mais um, mas são 8. Como é que eles conseguem entrar naquele corpo novamente? Se o primeiro espírito imundo saiu e a pessoa ficou liberta. A pessoa normalmente diz assim: poxa, bispo, eu não entendo. Eu estava indo bem, as coisas estavam indo maravilhosamente bem, os negócios, eu estava ganhando dinheiro, eu estava trabalhando, eu estava com saúde. De repente, virou tudo, ficou pior. Justamente por isso, Jesus explica aqui no livro de Mateus, capítulo 12 e versículo 43. Ele explica por que o estado da pessoa fica pior do que o anterior. Porque antes era um espírito imundo, agora são 8 espíritos imundos. Mas por que esses 8 espíritos imundos conseguem entrar, voltar para aquele corpo? Porque aquele corpo não tinha o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. É isso que acontece. Então, minha amiga e meu amigo, você pode ter sido a pior criatura da face da terra, mas quando os espíritos imundos deixam o seu corpo, você vai ser a pessoa melhor, a pessoa mais bondosa, mais generosa, mais amiga, enfim, você vai ser uma nova pessoa. Mas se por acaso você curtir esse estado de bem-estar pessoal, se você ficar curtindo esse estado, eu não bebo mais, eu não sou mais depressiva, eu agora estou me dando bem com o meu marido, com a minha esposa, agora eu me dou bem com as pessoas, agora eu não tenho mais insônia. Você está curtindo esse estado de, digamos assim, de bem-estar. Mas, se não tem o Espírito Santo ocupando essa casa varrida, a casa que foi desocupada, varrida e adornada, que é o seu corpo. Senão o Espírito Santo não entrou dentro de você, não desceu sobre você, se Jesus não batizou você com o Espírito Santo, e não batizou porque você não buscou, você não se entregou, você estava buscando apenas o livramento, a libertação, você estava focando apenas o seu bem-estar social, seu bem-estar financeiro, seu bem-estar familiar. Você estava buscando só e apenas um bem-estar. E esse bem-estar veio, porque os espíritos imundos saíram. Agora, por que você não deixou, ou não se entregou, ou não se rendeu, ou não colocou toda a sua vida no altar do Altíssimo? Então, você não recebeu o Espírito Santo. Então, aquele espírito imundo que estava anteriormente no seu corpo, ele volta com mais 7 piores do que ele e tornam a entrar no seu corpo, e o seu estado se torna desastroso, quase que irrecuperável. Não é irrecuperável, claro, porque Jesus está mostrando aqui qual é o segredo do porquê que muitas pessoas recebem as bênçãos e deixam a vida da fé, deixam de viver pela fé, deixam de honrar a Deus para começar a viver esse mundo. Aí os espíritos imundos voltam para o corpo dela, porque o corpo dela estava vazio de espíritos imundos.
E então, vazio do Espírito Santo. Vazio do Espírito Santo. E aí vem o desastre. Então, quem é a culpa? É da igreja? É do bispo? É do pastor? A culpa é de quem, minha amiga, meu amigo? Nós somos culpados? Não. Nós ensinamos a palavra de Deus. A nossa obrigação é ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, que é pregar o reino de Deus. É expulsar os demônios, nós expulsamos os demônios. Mas nós não podemos pegar a pessoa pelo colarinho e obrigá-la a seguir Jesus. Nós não podemos pegar a pessoa pelo colarinho e fazer agora, receba o Espírito Santo de qualquer maneira. Não. Não, de forma nenhuma. Isso, a descida do Espírito Santo sobre a pessoa precisa da anuência, precisa da autorização, precisa que a pessoa, o candidato, a candidata, queira, se entregue, porque Deus jamais, o Espírito de Deus jamais desce sobre uma pessoa que não permite que ele venha, que não se entregue a ele 100%, 100%, totalmente. Então, minha amiga e meu amigo, veja a sua situação, avalie a sua vida espiritual, porque nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Agora, a sua parte, ninguém pode fazer. Nem a igreja, nem o pastor, nem o bispo, nem o obreiro, ninguém. Isso é você e Deus. É você e Deus. Então, por favor, raciocine, pense, pesa essas palavras de Jesus, que ele diz, eu vou repetir para vocês, em leitura pausada, para que você pense e venha comer essas palavras de Jesus. Jesus disse assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Quer dizer, quando o espírito imundo sai do corpo humano, ele vai buscar um outro corpo. Mas não encontrando outro corpo, ele volta para o corpo anterior. Mas ele não pode entrar sozinho, então ele pega mais 7 piores do que ele e voltam e entram naquele corpo, porque aquele corpo não foi selado pelo Espírito Santo. Não foi selado, não está selado pelo próprio Deus. E isso quem faz é o próprio Senhor Jesus. Jesus é quem nos sela com o Espírito Santo. E quando ele sela, ninguém pode tocar. Ninguém. Nem o diabo, nem o inferno inteiro, nem o mundo, nada. Ninguém pode destruir. Então Jesus conclui dizendo, então o espírito imundo vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são, agora olha só, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Quer dizer, se ele era apenas viciado no cigarro, ele passa a ser viciado na bebida, passa a ser viciado nas drogas, passa a ser viciado em mulheres, na pornografia, enfim. Ele torna-se pior muitas vezes mais do que anteriormente. Porque ele, o homem, não cuidou de se encher do Espírito Santo. Aí está a razão do porquê o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer para a igreja que estava em Roma, se alguém não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, esse tal não é dele. Foi curado? Foi.
Foi liberto? Foi. Mas não tem o Espírito Santo, então a pessoa ainda não pertence ao Senhor Jesus. Não foi selada com o Espírito Santo, então não tem o Espírito Santo. Não tem Deus. Não está ainda livre. Ela pode estar bem, ela pode ter enriquecido, ela pode ter sido curada, ela pode ter sido restaurada a sua família, mas se ela não tem o Espírito Santo, ela corre um grande risco de voltar tudo outra vez na vida dela. E pior, 8 vezes piores do que anteriormente. Jesus diz assim: os últimos estados desse homem, os últimos atos desse homem, tornam-se piores do que os primeiros. E ele complementa: assim acontecerá também a esta geração má. A esta geração má. Quer dizer, Jesus já profetizou que a geração má vai ter esse destino, vai sofrer pior do que antes, por conta de não ter sido selada com o Espírito Santo. Minha amiga, você está entendendo o que eu estou falando? Você compreendeu? Hein? Agora eu aproximo bem juntinho de você. Você entendeu? Se você não for batizada com o Espírito Santo, se você não foi batizada ou batizado com o Espírito Santo, então você ainda não pertence ao Senhor Jesus. Não tem jeito. Não tem jeito. E o que eu faço, bispo, para ser batizado com o Espírito Santo? Você tem que priorizá-lo. Você tem que colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Primeiro do que o namorado, primeiro do que a namorada, a noiva, o noivo, o marido. Primeiro do que a mulher, do que o marido, do que o pai, do que a mãe, do que a sua profissão, do que o seu emprego, do que o dinheiro. Primeiro do que tudo. Ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro, se você não buscá-lo de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, então ele não vai vir sobre você de qualquer maneira. Não, não vai. Ele só vai vir sobre você quando o próprio Senhor Jesus disser: olha, realmente agora essa criatura está se entregando. Realmente agora ela está se me dando, ela está se entregando para mim. Então, o Senhor Jesus sopra o Espírito Santo sobre ela. É assim. E eu estou falando isso para o seu próprio bem-estar, minha amiga. Porque o que mais acontece na Igreja Universal do Reino de Deus são pessoas que foram abençoadas de todas as formas possíveis, mas, de repente, se voltam contra a Igreja Universal. Por quê? Porque não receberam o batismo com o Espírito Santo. Jesus disse assim para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Agora ele complementa dizendo: curai os enfermos, isso somos nós que temos que fazer. Expulsai os demônios, isso é trabalho nosso. De graça dai, de graça recebestes, de graça dai. Então curai os enfermos, expulsar os demônios, curar os cegos, etc, etc. E isso nós temos feito especialmente nas reuniões de terça-feira e também nas reuniões de sexta-feira. Então, às terças-feiras nós temos um trabalho dedicado aos enfermos, aos doentes. Então, os pastores, os bispos trabalham para curar os enfermos. Na sexta-feira, os pastores, os bispos, obreiros, etc., estão prontos para expulsar os demônios.
Agora, às quartas-feiras e aos domingos, nós trabalhamos para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Às quartas e domingos, nós trabalhamos para receberem o Espírito Santo. Quer dizer, nós trabalhamos, nós pregamos, nós ensinamos, nós orientamos, falamos sobre o Espírito Santo. Todos os sábados, às 5 da tarde, no horário de Brasília, nós falamos sobre o Espírito Santo, ensinamos sobre o Espírito Santo. Quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, outra coisa é a parte da pessoa. Não adianta você querer receber o Espírito Santo simplesmente pegando o pacote de problemas que você tem, jogando nas nossas costas e esperando de braços cruzados que venha o Espírito Santo sobre a sua vida, que isso não vai acontecer não, viu? Não vem mesmo. Você tem que fazer a sua parte. Jesus disse, o reino dos céus é tomado por violência. Você tem que se violentar sua vontade, seus desejos, suas cobiças, suas iniquidades, seus pecados. Você tem que violentar o seu corpo. Você tem que violentar-se a si mesma para você receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores dentro de você. Se você não fizer isso, então você vai sofrer as consequências e nós não vamos poder fazer nada. Nós ajudamos aqueles que creem e querem. Nós não podemos fazer além do que aquilo que Deus nos incumbiu, nos comissionou para fazer. Portanto, minha amiga e meu amigo, pense nisso. Vou ler outra vez. Vou ler. Jesus disse, e quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha a casa desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Pense nisso. Você pode ler isso em Mateus capítulo 12, versículos 43, 44 e 45, que eu vou postar aqui para você não se esquecer. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.